como vender mais no seu e-commerce. Hoje, fazer mais do mesmo não adianta. Você tem que analisar dados para você passar para o próximo nível. Você começa a olhar os dados para a tomada de decisão. Eu peço para IA coisas que eu sei fazer muito melhor que ela. Muita gente quer analisar. Nossa, eu quero analisar. Tem gente que sabe analisar, que é engenheiro e tudo mais. Nossa, eu quero, mas cadê o dado? Cadê o dado? Falando de empreendedorismo, o que você acredita que foi importante que fez com que você tivesse assim, esse crescimento, esse sucesso com a Plendi? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como vender mais no seu e-commerce, sobre como vender melhor, ter mais lucratividade com o seu e-commerce, uma vez que você vai descobrir uma maneira de ter 100% de domínio e controle sobre os seus números, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Wildes. Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é empreendedor, dono de marca, já sabe que precisa seguir o Made in Brasil, que toda semana nós trazemos empreendedores para te ajudar nessa jornada de construção e escala da sua marca própria e e-commerce. O episódio de hoje é bastante especial, diferente de muitos que já passaram por aqui. Um episódio onde a gente vai falar sobre a mentalidade data-driven, onde você começa a olhar os dados para a tomada de decisão e entender quais são esses dados que você, empreendedor e empreendedora, precisa olhar e analisar. Vamos embora? Vambora. E para ter esse bate-papo aqui, hoje a gente recebe o sócio fundador da Plendi, Matheus Souza, no Made in Brasil. Bem-vindo. Obrigado por receber. Vambora, Matheus. Vai ser um ótimo bate-papo. A gente tem falado muito sobre essa ferramenta, né? Nós mesmos, já há algum tempo, né, utilizamos e ela, assim, tem muito peso no resultado que a gente tem construído hoje no e-commerce, no trabalho de performance. Então, assim, acho que todo mundo aí desse mundo de marca própria, do digital, precisa conhecer essa ferramenta. Então, uma coisa é eu falar, outra coisa é a gente escutar de quem criou, do dono, né? Então, com certeza vai ser muito produtivo esse bate-papo. Para começar do começo, eu queria que você contasse pra gente, Matheus, de onde que surgiu a ideia de criar essa ferramenta. Perfeito. Primeiro, obrigado pelas palavras, tá? E obrigado pela parceria também, que a gente estamos juntos aí há um tempo aí, gerando resultado, né? Uhum. Surgiu primeiro do meu histórico de consultoria, tá? Eu trabalhei com grandes empresas, tá? Meu histórico sempre foi, trabalhei para Microsoft, trabalhei para Grupo RBS, para Croton, tá? Eu sempre fiz projetos para grandes empresas, tá? Focando em análise comercial, eficiência comercial, operacional, tá? E o meu foco sempre foi análise de dados, tá? Eu sou um especialista em análise de dados, tá? E daí lá, o que eu comecei, que eu tive? Eu tive ideia da Plendi naquela época, tá? Eu nem trabalhava com e-commerce, tá? Então lá o que eu fiz? Eu criava soluções que automatizavam o meu trabalho, tá? Então, por exemplo, toda vez eu entrava para uma grande empresa e elas usam as mesmas soluções, usam, sei lá, Salesforce, por exemplo, né? Uma solução padrão de mercado. Daí o que eu vi? Olha, toda vez que eu entrava para fazer análise de um Salesforce, eu fazia os mesmos processos, era o mesmo banco de dados, era a mesma estrutura, sabe? Daí eu falei, peraí, deixa eu automatizar isso, né? Daí eu fazia modelos, naquela época não tinha nem Power BI, não tinha as facilidades que tem hoje, né? Mas naquela época, o que eu fazia? Eu fazia modelos de análise de dados para que quando chegasse um cliente novo ao Salesforce, eu perdesse o mínimo tempo possível, extraísse os dados do cliente novo ali e colocasse o meu modelo, tá? E começasse a analisar por ali, deixar dashboards prontos ali para já começar a ter análise de conversão, de vendas e tudo mais, tá? Daí o que eu vi? Falei, nossa, isso aqui pode virar um produto, isso aqui vai virar o futuro da análise de dados, tá? Isso que eu acredito muito, tá? Que com o desenvolvimento de tecnologia, naquela época não tinha, né? Mas com agora o desenvolvimento de tecnologia, tá? Desenvolvimento de programação, de IA, tá? Possibilita que a gente faça essas soluções, tá? E daí, desde lá, eu fui indo para mais técnica, eu comecei a me especializar, virei programador, depois virei cientista de dados, e daí eu lancei a Plendi, há uns 6 anos atrás, tá? E daí eu fiz a solução que justamente faz isso, Entendi, tá? Entendi, muito legal. Parece aquelas histórias do Vale do Silício, né? E eu vou te falar uma coisa, né? Não sei se eu já falei isso aqui num podcast, mas você sabia que eu comecei na área de desenvolvimento de software? É mesmo? Legal.
Tem o cara, legal. E assim, eu caí lá meio de paraquedas, porque eu fui contratado na IBM na época. Legal. Trabalhei na IBM, na HP, na Stefanini, sempre na área de TI. Mas eu fui contratado só por conta do inglês. E não sabia nada de TI. Aí eu falei, bom, para eu crescer aqui eu preciso estudar. E aí eu fui fazer faculdade de ADS, né, que eles falavam, Análise e Desenvolvimento de Software. ADS. Só que assim, cara, e a gente começou a aprender a programar em Java. Que é o padrão da época, né? Que era o padrão. Até hoje tem bastante. Tem. E assim, eu tinha um amigo que eu chamava ele de Harry. Que ele era igual você, assim, tipo, nerd, né? No bom sentido, que eu sempre invejei, né? E o Harry, ele sempre fazia os trabalhos ali pra mim. Que era muito fácil para ele e tal. Aí teve um dia que o professor falou, a gente vai desenvolver agora um programa pra gente conseguir trazer o preço de uma franquia de seguro, onde o programa vai ter que consultar a tabela FIPE, pegar as informações do carro, tal, pum, e trazer o resultado. E aí eu falei, Harry, você sempre fez, cara, deixa que esse eu faço. Ele é mesmo? Eu falei, é. Aí, cara, fiquei assim 2 semanas para fazer. 2 semanas ali me matando, estudando e tirando dúvida com o professor e tal. Pô. Chegou no dia da apresentação, eu falei... O Harry falou, ele falou... Não era Harry, né? Que eu não lembro o nome dele. Eu chamava ele de Harry Potter. Ele falou, Dom, pega aí o pendrive pra gente ver. Aí eu fui procurar o pendrive. Cadê o pendrive? Caramba. Eu tinha esquecido em casa. Nossa. Na hora da apresentação. Aí ele falou, Dom, assim, não é possível, irmão. Você só tinha que fazer um, cara. Eu fiz tudo até hoje. Você só tem que fazer um. Aí eu falei, cara, e agora? Ele falou, o que tinha que fazer? Eu falei, isso. Ele abriu. Ele pegou e fez na hora. Ali eu falei, isso não é pra mim. Eu nunca vou ser o melhor nisso aqui, esquece e tal. Mas enfim, sempre admirei, achei muito massa a galera ali de TI que desenvolvia aplicativo e software e tal. E aí, ô Matheus, você então criou ali a Plendi. E quando você criou, já pensando nela como um produto, como uma solução, qual a principal ou principais dores que você enxergou, que você conseguiria resolver? E quem que era o público-alvo, né? O perfil de cliente que mais poderia extrair benefícios ali da tua solução? Perfeito. Posso só trazer também aqui um pouco um inicial para a galera? Com toda a tua experiência e bagagem, o que você enxerga que é essa falta de maturidade analítica, essa falta de tomada de decisão baseada nos dados, quais que são as piores coisas que acontecem para quem não tem esse drive, olhando para os empreendedores e principalmente donos de marca? Eu acho que a tendência no mercado é assim, no começo do e-commerce, tá, há vários anos para trás aqui, o dado você conseguia tocar um e-commerce por intuição. Perfeito. Você não precisava analisar com dados em profundidade, tá? Só que era um outro momento. Agora o momento está muito mais competitivo, tá? De altíssima concorrência, você tem concorrência e surgindo players toda hora, surgindo players grandes, tá? Jogando as margens dos segmentos para baixo, tá? Então, hoje fazer mais do mesmo não adianta. Você tem que analisar dados para você passar para o próximo nível, para você começar a entrar no detalhe, tá? Para você se aprofundar no caso, tá? E até ligado aí com o que o Dom falou, exatamente a proposta de valor que a gente viu. O que a gente viu, tá? Muita gente quer analisar, tá? Muita gente, nossa, eu quero analisar, tem gente que sabe analisar, que é engenheiro e tudo mais, isso, nossa, eu quero, mas cadê o dado? Cadê o dado? Certo? Esse é o problema principal, tá? O que eu vi mais naquela época, o problema mais grave até do que hoje, tá? Até porque tem soluções como a Plendi, né, para resolver. Mas o problema é, se você não tem um dado na mão ali, fácil de atualizar, você não consegue tomar decisão, tá? Você falar também, olha, eu consigo dado para você, aquele KPI, um relatório, tá? Mas quanto tempo você demora para atualizar? Então, preciso de um analista lá, ele fica o dia inteiro para atualizar consigo atualizar ele uma vez por semana, sabe? Não adianta, até lá já mudou. Acabou já passou o tempo, certo? Então, essa é a proposta de valor que a gente encontrou, tá? Que é a gente trazer a facilidade, trazer esse trabalho que é chato, deixar os nerds fazendo, né? A gente automatizar esse processo todo, tá? Para depois, pro gestor de e-commerce, que é o nosso público-alvo, o principal, tá? Ele ter os dados na mão dele e começar a analisar, sabe? Ter lá tudo pronto, tá? Então, quando o cliente entra com a gente, ele
ele cria uma conta, conecta as fontes de dados, a gente automatiza tudo, tá? Eu posso até detalhar, tá? Tem que até falar para eu parar, porque eu começo a falar muito técnico e depois ninguém entende, né? Mas a vantagem é que, no final das contas, você tem um dashboard de indicadores que a gente tem mais de 150 KPIs, e você consegue, assim, do dia para a noite você ter essas informações, tá? E você ter atualizado ela hora a hora, tá? Isso que é o legal, tá? Então, para você justamente poder ver as informações, tudo que tá das suas mídias, da sua plataforma de e-commerce, do seu RP, dos seus marketplaces, tudo num lugar só, sabe? Essa é a nossa proposta de valor principal, tá? Ganhar tempo, tá? E focar em análise que geram mais valor, que gera mais vendas, que gera mais faturamento, tá? Para o cliente. Perfeito. Muito bom. E, Matheus, dentro, quando a gente olha para o cenário do e-commerce, né? Você trouxe aqui muito bem o quanto evoluiu e, realmente, assim, a gente sempre escuta, né? Todo mundo sabe no mercado, cada vez o custo de aquisição tá mais caro e a gente fala, gente, só vai ficar mais caro. Exato. Né? Esse jogo só vai ficar mais difícil e a gente tem que cada vez mais entender os nossos dados, a tomada de decisões, tanto a nível do gestor, quanto também a nível do empreendedor que está ali, né? Direcionando todo o negócio. Agora, na sua experiência, quais que são as principais métricas, os principais KPIs que os gestores e também o empreendedor tem que estar olhando e que a gente consegue ter esse acesso fácil com a Plendi? Certo. Olha, para não falar uma resposta muito padrão, porque se eu falar para vocês quais são os KPIs padrões, eu vou falar a mesma coisa que todo mundo fala, tá? ROI, tá? LTV, se tiver uma grande recorrência, se tiver vamos usar CAC, a sua genialidade, né? Aqui hoje para falar o que ninguém fala, eu acho que o mais importante é que quando um cliente meu pergunta isso para mim, eu falo assim, qual que é o seu objetivo? Porque o que acontece? Tem métrica, as pessoas nunca falam da diferença de eficiência e eficácia do e-commerce, tá? Então, por exemplo, ROI é uma métrica de eficiência, tá? CAC é uma métrica de eficiência, sabe? Porque você está pegando uma média, certo? Você está pegando média de quanto que você está, cada real, quanto que ele está trazendo para você, ou quanto está o CAC, quanto está custando cada cliente para você, tá? Isso é uma métrica de eficiência, só que a gente tem que olhar para a eficácia também. Às vezes o objetivo do e-commerce está na eficácia. Então, a eficácia é o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu colocar dois e-commerces no mesmo segmento, tá? Eu vou falar aqui para você que um deles ele está com um ROI que é 20% maior que o outro, tá? Naturalmente, você vai pensar, nossa, o ROI que tem 20% maior deve ser o e-commerce melhor, certo? Mas imagina que esse e-commerce, o e-commerce que tem um ROI pior, ele está faturando 7 milhões por mês e o outro está faturando 500 mil. Qual negócio você escolheria para ter, sabe? Então, exatamente assim, a gente tem que pensar qual que é o objetivo, sabe? Então, primeiro, muitos dos clientes que entram com a gente, por exemplo, eles falam, não, eu quero otimizar meu negócio. Eu olho para eles e falo assim, não, já está otimizado. Olha aqui o seu ROI comparado com o mercado, olha aqui o seu CAC comparado com o mercado. Só que o seu patamar está muito baixo. Você pode alcançar maiores patamares, certo? Qual que é o seu objetivo? Eu estou querendo diversificar minha venda porque eu estou competindo com a venda atacado, por exemplo. Eu estou entrando no e-commerce como uma nova forma de vender, certo? Então tá, olha, aqui tá, você tem que aumentar essa efetividade. Para isso, às vezes tem trade-offs que você tem que tomar, certo? Então, às vezes, você olha para o custo de aquisição do e-commerce está baixo, você olha tá legal, certo? Mas ele não está explorando um monte de possibilidades de mídias, certo? Que às vezes você pode aumentar o seu custo de aquisição, mas você tem que olhar no todo, no geral, certo? Você está conseguindo atingir os seus objetivos, tá? Então, acho que isso é o mais importante, né? Então, quando você vai falar de eficiência, você vai falar CAC, ROI, LTV, tá? Quando você vai falar de eficácia, você vai falar faturamento mensal, tá? Número de pedidos, tá bom? E todas as outras métricas, daí a gente calculou outras 150 métricas aqui, certo? Elas têm que ser úteis para ajudar a explicar e gerar ações para isso aí, tá? Então, tem métricas, nem todas as métricas servem para isso, tá? Nem todas as métricas ajudam nisso, tem algumas que ajudam, tá? Então, por exemplo, que ajudam muito a entender funil de vendas, certo? Você entendeu o funil de vendas, conversões de cada etapa, certo? Porque você toma ações em cima disso. A conversão de pedido para pedido pago, a conversão de pagamento está baixa. Você tem que tomar ação. Daí você consegue identificar. É uma ação que é uma métrica que mostra um problema, certo? E você consegue atuar nele para gerar mais resultado, certo? Então, isso que eu vejo, tá? Eu acho que, primeiro eu perguntaria o que o e-commerce precisa, sabe? O que é o seu foco? Daí sim você começa a entender. Tem e-commerce que chegou num patamar tão grande de faturamento, mas você vai ver, ele está perdendo dinheiro. Você vai pegar o lucro, ele está perdendo dinheiro, ele tá ficando negativo para cada cliente. Daí assim, olha, aqui é eficiência o seu problema, não é eficácia. Você tá conseguindo vender, certo? Mas e a eficiência aqui? Onde está o problema de eficiência? Olha, a gente vai olhar para o funil, a gente olha para os outros indicadores para poder ver, tá?
Então, essa é a minha visão principal. Legal. Eficiência, então, é sobre fazer bem, e eficácia é sobre fazer a coisa certa. Eficácia é o resultado. Você pode fazer muito bem, a eficiência você pode fazer muito, muito certinho as coisas, tá? Mas falar, olha, tá correndo, certo? Você tem que colocar... a mesma coisa, imagina que você tem um e-commerce, tem uma operação muito eficiente, um CAC legal, só que o dono do e-commerce recusa a aumentar o investimento dele. Você fala, olha, investe mais, porque você vai ter mais vendas, você vai aumentar a sua eficácia do seu e-commerce. Legal. Tá? É o resultado em si. Tá? Legal, perfeito. Bom, então a gente falou sobre a maior dor, né, que seria ter os dados na mão e os dados certos, né, na mão, porque alguns gerenciadores, né, hoje em dia também a gente não consegue ver os dados corretos, né? E e quando você fala do público, você fala dos gestores de performance de uma maneira geral. Tá, legal. E quando a gente fala de gestores de performance, a gente está falando, assim, na sua grande maioria, eles são de e-commerce, de produto, ou tem gestor de performance que utiliza a Plendi e atua em outros mercados? Olha, eu tenho todos os perfis, tá? O meu foco é uma solução para gestores, tá? Então, obviamente, quando a gente vai analisar dados, a gente vai olhar, às vezes, mais para performance, né? Para performance de campanhas e tudo mais. Tem gente que vai olhar mais para operação. Por exemplo, às vezes o problema do e-commerce está na operação, às vezes está em estoque, certo? Então, tem gestores que são mais generalistas, né? Que são o gestor principal do e-commerce, que ele vai tentar abordar tudo, né? Mas todo gestor, ele tem uma facilidade maior com alguma área, menor com outra, certo? Então, primeiro a gente tenta, quando a gente vai fazer as conversas, a gente tenta identificar qual que é esse perfil, tá? Para a gente poder ajudar ele, certo? Porque não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que é focada em performance, a gente começar a dar outros temas para ela, certo? Então, esse que é o mais importante que a gente faz, tá? Inclusive, a gente tem muitas agências como clientes nossos, tá? Daí, as equipes dessas agências utilizam a Plendi, certo? Utiliza para padronizar dados, para analisar, certo? Para facilitar e entrega também uma área alugada para o cliente também, ou seja, entrega os dados para o cliente e ele consegue analisar tudo, certo? Conjuntamente, né? A gente percebe, assim, essa dificuldade mesmo de muitos a terem o acesso aos dados. A gente tem os nossos mentorados e uma das primeiras coisas que a gente faz ali, o primeiro encontro da mentoria, o diagnóstico, é realmente fazer muitas perguntas, né, sobre os dados para tomada de decisão, e aí a gente tem que voltar um passo com eles. Na verdade, a gente tem que ajudá-los a implementar esses dados, porque muitas vezes eles não têm. E alguns, sim, estão vendendo bem, empresas estão vendendo mais de 500 mil no mês, e, poxa, não tem ali todos os dados na mão. Vou pedir para um gestor, e, poxa, você não está na mão, então, de um gestor, talvez até de uma agência, e você não sabe, né? E a gente viu, tem um case com a Plendi também, um dos nossos sócios, ele puxa a parte, né, de performance, e a gente sempre faz as reuniões de sócios, e aí ele abre o dashboard da Plendi. Ele fez um relatório bem bonito, inclusive. E ele Lucas? mostra... Lucas, né? Ele mostra ali pra gente. E a gente é ansioso e sempre puxando, né, ali, poxa, o resultado, qual é a meta que a gente tem que atingir no mês. Então, a gente usa ali, né, a Plendi pra olhar e falar assim, tá, então qual que tá sendo o nosso resultado, né, dia a dia, semana a semana. Então, previstos versus realizado pra gente chegar na meta final do mês. E aí tem um gráfico, né, que tá ali na Plendi que eu acho demais, assim, que é realmente ali um ponteiro como se fosse um conversor ali, né? Sim, um acelerador. Um acelerador, perfeito. E aí tem o investimento ali versus o retorno do dia. E aí, às vezes, a gente vê o acelerador dele ali, tá, tipo, 70%. A gente, Lucas, põe no 100%. A gente precisa bater essa meta e a gente fica lá pilhando. Legal, exatamente. Não, e olha que a minha equipe gosta muito dele, né? Fala, nossa, esse cara sabe. Quando ele chegou assim, começou... Não pode deixar, eu faço. Ele começou a fazer relato. Porque a nossa solução é meio customizável, né? A gente deixa uma visão padrão lá, mas você pode customizar do jeito que você quiser. Inclusive, é o nosso forte aqui, assim. Que bacana. E daí ele pegou e falou, não, deixa aqui. Daí ele pegou e... Nossa, fez um monte de relatório. Quando eu fui ver, ela falou, nossa, esse cara sabe. Deixa ele brincar aí. A gente apresenta ele, a gente fala, esse aqui é o sócio inteligente. Ele é. E deixa eu te perguntar. A gente falou aqui de algumas métricas importantes, né? E claro que vai depender do objetivo. Agora, quando
como o nosso principal público aqui do podcast são donos de e-commerce que vendem um produto físico, você sabe dizer, e eu estou perguntando sem ter certeza se você pode responder essa, porque você não é dono de marca. Né? Sim, você claro. É dono da claro. solução. Claro. Mas você consegue dizer quais as principais métricas os seus clientes acompanham? Olha, que meus clientes acompanham, pelas conversas que eu faço, tá? Se acompanha para vendas aqui, se acompanha muito número de pedidos, a conversão de pedido pago, né? O ticket médio, tá? Muita gente controla a quantidade de itens de pedido dependendo do tipo de e-commerce, né? Porque às vezes você está vendendo produto de baixo valor, mas você quer que ele faça o maior número possível de itens no mesmo carrinho, né? Porque às vezes não vale tanto, não vale tanto ele vender 1 ou 2 itens, né? A gente, muito gestor aí trabalha com uma forte recorrência, tá? Então eles vão olhar para LTV, tá? Que é até uma métrica que o mercado é um pouco chato de calcular, né? Dependendo da forma, né? Se você quiser calcular o LTV geral, é muito fácil, mas se você calcular LTV por cohort e começar a ver a evolução dele, certo? É um pouco mais chato, né? Então, você começa a analisar, muitos e-commerces focam muito na recorrência, tá? Na recorrência de compra, tá? Então, para conseguir ali... mas isso vai depender muito do negócio, né? Não pode ser 2 pesos, 2 medidas, tá? Perfeito. Se você vai pegar aqui para ROI, ainda tem gente que fala que olha para ROI, mas nem sempre, tá? Isso tem muita coisa assim que se fala muito, que a gente tenta falar, pelo menos, né? De que as métricas que têm que ser seguidas, mas nem sempre é o que o e-commerce quer seguir, né? Tem uma visão muito tradicional, por exemplo, quando vai olhar em performance, tem gente que fica olhando ainda para CPC, sabe? Para essas métricas que falam, olha, eu explico, não faz sentido. Tá, olha, se eu pegar uma campanha aqui, fizer uma alteração de aumentar o público, por exemplo, vai impactar o CPC, pode impactar negativamente o CPC, certo? O que importa é o custo de aquisição, quanto que está gerando, né? Eficiência, né? Se você está gastando X mil reais para trazer X clientes, né? Isso que importa, essa relação, né? Então, se aumentou o CPC, se a pessoa... Não importa, certo? Então, acho que quando é marketing aqui, acho que dependendo do tipo de gestor, se for um gestor performance, ele sabe muito bem, sabe? Ele consegue muito bem, a gente consegue, por exemplo, olhar para o custo de aquisição, eles olham corretamente para o custo de aquisição para trazer novos clientes, né? Não tirando a recorrência, né? Consegue ver o custo de aquisição específico de cada campanha, né? Para você, o que a gente faz, por exemplo, extrai dados. O que acontece? No Google Analytics, por exemplo, você consegue colocar o Google Analytics e-commerce lá e colocar as tags, né? Para loja virtual, na verdade, chama. Que você coloca as tags para ele marcar quais são os IDs do pedido até que você tem, sabe? Os pedidos, os produtos, você pode configurar tudo. Isso a plataforma de e-commerce até ajudam hoje a configurar, isso é ótimo, né? Só que, por outro lado, lá tem pedido realizado, né? Pedido feito, né? Captado, não pago, né? E daí, assim, o pago pode ter uma quebra muito grande, né? Então, por isso que a gente, por exemplo, pega e cruza os dados de um com o outro, né? Justamente para saber, para falar, olha, qual é o custo de aquisição aqui, mas pro pedido pago, né? Não pro pedido realizado, tá? Entendi. Então, são essas as principais visões, principais coisas que o e-commerce olha, tá? E uma coisa muito importante é para estoque, né? Falando de operação, você olha muito para disponibilidade de estoque. Então, por exemplo, a gente cria análises, por exemplo, para ficar monitorando dia a dia como é que está a disponibilidade de estoque de produto a produto, SKU a SKU. Para falar para o cliente, falar, olha, nesse dia aqui, essa SKU, certo? Ficou 15 dias sem estoque no seu site, certo? E gerou quebra. Então, é uma informação super importante, porque não adianta nada você fazer um marketing bem feito e tudo mais, e você não ter estoque lá para vender. Que é a quebra, né? Que você tem um cliente lá, você tem um usuário, e ele simplesmente não converte, né? Então, acho que nesse cenário aqui, talvez eu tenha falado muitas métricas para vocês, talvez você esperasse menos, né? Mas o que eu acho que, assim, o e-commerce, no final, é um problema multifatorial, tá? O problema multifatorial é o seguinte, você tem um problema, por que o seu e-commerce está indo bem? Ele vai ser não tem uma explicação só. São diversas explicações. E é o que torna tão desafiador a gestão. E que torna desafiador demais, exato. Então, qual que é o papel de um gestor de e-commerce? É você identificar dos fatores que levam ao e-commerce de sucesso,
o que está dando certo e o que está dando errado. Certo? Então, e aqueles que estão errados, você gerar uma ação em cima disso, você criar alguma coisa em cima disso. Tá? Então, acho que é essa visão que o gestor de e-commerce precisa ter quando vai fazer um data-driven, sabe? Porque quando ele vai analisar, ele precisa identificar esses problemas. Tá? Então, acho que é o principal. Legal. E assim, você falou de às vezes estar falando muitas métricas e, na real, é o que a gente quer, né, aqui mesmo, porque conteúdo, assim, superficial e tal, tem de monte por aí, né? Então, a gente realmente quer entrar no que ainda mais importa. com o GPT agora, que as pessoas estão fazendo conteúdos, replicando. Quero te perguntar disso. Deixa eu só acabar aqui, que eu quero fazer mais uma, só para continuar nesse raciocínio. Beleza, eu te perguntei as principais métricas que você entende que os seus clientes hoje acompanham, seus clientes de e-commerce. Agora, você sabe dizer quais são as principais métricas que são importantes para a gestão do e-commerce, mas que não são tão facilmente... as pessoas não conseguem chegar tão facilmente nessas métricas e nesses números, às vezes por ter que cruzar um ou mais dados. E aí, às vezes, as pessoas acabam negligenciando. Por exemplo, uma coisa que eu ouvi o Lucas falar, né? E não é a minha especialidade, mas eu acompanho ele ali no dia a dia. E eu vi ele falando que quando a gente vai olhar, por exemplo, para ticket médio, é importante, mas tem o ticket médio do cliente novo, e do cliente de recorrência. Perfeito. E que a de recorrência tem que ser maior do que a do novo. E é o tipo de coisa que eu não sei se está disponível, assim. Então, assim, não sei se é um bom exemplo ou não. Sim, mas claro. Quais são essas métricas que a gente consegue acompanhar na Plendi e que às vezes são negligenciadas pela dificuldade de conseguir chegar nesses números? Deixa eu dar um exemplo, assim. Eu acho que tem uma análise que a gente faz que é bem legal, o que a gente faz? A gente extrai os dados do e-commerce, tá? E a gente pega os dados de tudo, de produto, de SKU e tudo mais. E quando a gente traz o produto, a gente traz a URL daquele produto, tá? A URL da página, tá? Daí a gente cruza isso com o Google, tá? Para justamente pegar quantos acessos, quantas sessões tem para cada página de produto, tá? Daí a gente compara uma conversão de um com o outro, certo? Para saber, olha, se você não está vendendo aquele produto, pode ser que, de duas uma, o seu funil, você não tem gente entrando na sua página, certo? Não tem ninguém entrando no funil, certo? Ou está entrando e estão abandonando, sabe? E daí a gente consegue calcular o percentual disso e mostrar para as pessoas e falar, olha assim, olha aqui, tá vendo? 10% das pessoas que estão entrando nesse produto, na página desse produto, que estão comprando, colocando no carrinho, comprando e pagando até o fim, certo? Agora, olha esse outro aqui, tá 0,1%. Por quê? Daí você vai ver, sempre tem os problemas básicos, né? Que é problema de descrição de produto, certo? Falta de estoque, como eu citei, certo? Então, é um tipo de análise, acho que é esse tipo de análise, né, que você está falando, né? Acho que é uma análise que você teria que pegar e extrair dados de soluções diferentes e cruzar, né? Então isso que é a questão do modelo, a gente faz modelos preditivos de estoque, outro problema, tá? Então, por exemplo, a gente pega os dados de vendas, certo? E aplica modelos preditivos. São modelos de machine learning, tá? Que eles vão prever, com base nas suas vendas que você está tendo por produto, vai falar, olha, esse produto provavelmente ele vai vender 10 unidades na próxima semana, depois na outra vai vender 15 e assim por diante. Faz modelo preditivo, né? Que você vai tentar prever o que vai acontecer. E daí que a gente compara isso com o estoque, certo? E faz esse modelo preditivo. E daí a gente consegue falar para o cliente, falar, olha, esse produto aqui, ele vai durar mais ou menos 2 semanas. Já esse aqui vai acabar se continuar no jeito que você está vendendo, vai durar 12 meses, sabe? Tem essas anomalias quando você olha. Por quê? Quando você precisa de a Plendi tem uma facilidade porque analisa, a gente é forte nisso, né? É analisar dados em volume, certo? Então, imagina só você tentar prever, fazer um modelo preditivo para cada SKU. Tem e-commerces que a gente tem que tem 10 mil SKUs ou mais, sabe? Então, como é que você vai fazer isso por SKU, né? Ainda mais quando você está falando de um segmento, por exemplo, de vestuário, um segmento, sabe? Então, tem clientes nossos, por exemplo, tem um cliente nosso que a gente reduziu o custo de estoque dele, assim, do estoque que ele tinha que manter, sabe? Em 50%, sabe? Só porque ele começou a prever e começou a produzir, ele é industrial, e começou a produzir as SKUs que ele precisava mesmo, e aquelas outras ele começou a
ou manter o estoque ou cortar o estoque, certo? Queimar estoque, certo? E daí é um custo, ele reduziu o custo, a alavancagem operacional, essa quando você mantém muito estoque, né? Aparentemente é um custo que não existe, mas é uma alavancagem operacional. Você está pegando dinheiro seu e colocando, fazendo um produto, fiz essa caneca aqui, certo? E ela não vende, ela vai ficar 2, 3, 4 meses lá e você não vende, certo? Mas esse investimento aqui, esse dinheiro que você usou para fazer essa caneca, você podia estar investindo para fazer outro produto, certo? Esse notebook que está vendendo mais. Então, acho que são algumas features legais aí que eu consigo pensar. Legal. Deixa eu pensar em mais uma, por exemplo. Acho que a gente tem... Acho que até o próprio Lifetime Value, certo? Acho que é uma coisa... Porque Lifetime Value, se você for calcular de uma forma simples, certo? Você pegar uma média de quanto que cada cliente está trazendo de receita para você, certo? No ciclo de vida dele, certo? Então, fazer um LTV é bem fácil, né? Quando você vai pegar o histórico inteiro. Mas, ok, que ação que você vai fazer em relação a isso? Essa que é a questão. Toda vez que um gestor olhar para um KPI e falar, tá... Esse indicador serviu para quê? Para você ver um problema, tá? E daí, qual que é a solução? Sabe? Se você não tiver, se ele gaguejar, fala, não, eu só sei que tá legal, ou eu só sei que tá ruim. Tá. Sabe? O que eu vou fazer com relação a isso? Sabe? O que eu vou fazer? Tá. Né? Esse é o problema principal que eu encontro muito em análise de dados. A gente tem até aquelas métricas que as pessoas seguem só para falar, olha, eu tô legal, minha conversão tá 4% da minha conversão aqui de quem está acessando a site. Legal, certo? Mas, ou tá baixa, mas, beleza, o que você faz com isso, certo? Né? O que você faz? Né? Então, no caso do LTV, por exemplo, você tem que olhar para o seu LTV se o seu LTV está aumentando ou diminuindo. Aí você vai ter que analisar com cohort, certo? Você tem que criar como safras, né? Cohort é basicamente você selecionar os novos clientes que entraram, por exemplo, neste mês, vão entrar nesse cohort deste mês. Certo? Os do próximo mês vão entrar no outro cohort. E você pega e segue esses clientes aqui e vê se eles estão recomprando ou não, certo? Porque, de repente, você estava com uma recorrência baixa lá atrás, né? Mas agora os clientes que estão entrando agora estão pegando e estão comprando de novo, certo? Eles estão gostando da solução. Tá? Daí você vai ver o LTV ao longo do tempo ele vai aumentando, sabe? Então, ou, ao contrário, pode ser que está diminuindo. Você olha, nossa, o LTV está legal. Nossa, você compara com o mercado, mas daí, cada mês vai passando e vai diminuindo. Por quê? Quem recomprava mesmo foram os clientes que você entregou lá atrás, certo? Os novos aqui, você está tendo problema de entrega, você não está entregando uma experiência legal. E daí você não está tendo recorrência com esses clientes aqui, então sua base aos poucos está morrendo, sabe? Então esse é o então tem que parar aqui, senão não para de falar de análise. Mas é isso, acho que são umas análises que a gente faz. Tá. Matheus, eu quero puxar com você sobre também a tomada de decisões para pequenas e médias empresas. Só que antes, só um recado rápido para a galera. Vocês estão vendo que esse episódio está focado em performance, né? Em tomada de decisões, em dados. E para você que está querendo crescer e escalar o seu e-commerce, nós temos a nossa imersão, que é o Brand Legacy. São 3 dias de conteúdo prático, conteúdo validado, onde nós somos em 4 sócios que já escalaram mais de 14 marcas próprias do zero, nativas digitais, com mais de 800 milhões de faturamentos somados. Então, se você quer escalar o seu e-commerce, acesse aqui o nosso link na descrição. Você não pode ficar de fora. O último evento esgotou antes mesmo da data prevista e eu tenho certeza que esse também vai. Espero te ver lá. São poucas unidades, poucas vagas, somente para você que é empreendedor e espero você lá. Matheus, gostaria de saber como que você enxerga com toda essa era que a gente está vivendo, né, de AI, de falando muito mais em dados, a gente vive o mercado digital e antes, poxa, uma grande empresa tinha acesso a todos os dados, poderia ter ali, né, uma equipe mais robustas, né, de realmente ali programadores, cientistas, mas agora existem muitas maneiras que facilitam trazer esses dados, assim como a Plendi, para diversas marcas. E como você enxerga essa evolução na tomada de decisão baseada em dados para pequenas e médias empresas também? Eu acho que cada vez a IA vai dominar mais esse processo de análise de dados, cada vez mais. Porque, assim, tudo que eu vejo em análise de dados, tudo que eu vejo no histórico meu, tá? Eu não vejo... eu vejo um fit perfeito entre IA e análise de dados, sabe? Eu acho que isso... O que hoje... Talvez não seja a IA que a gente está acostumado, que começou a evoluir agora aceleradamente, que é com o ChatGPT. Porque essa IA é uma IA qualitativa, tá? É uma IA que ela vai... que ela foi treinada... É uma linguagem... É uma IA para conversas, né? Ela replica conteúdos,
tá? Ela não tem lógica matemática, tá? Ela não tem essa facilidade, tá? E esse é o problema, tá? Dessa ideia. Não é um problema, é a forma que ela é feita, certo? Por exemplo, tem um estudo, se não me engano, foi feito por um pessoal do Facebook, eu não me lembro, tá? Mas foi recente, onde pegaram e testaram todas as versões de GPT, tá? E fizeram uma pergunta simples. Quanto que é um número vezes o outro? E via se acertava ou não, certo? Então, quanto que é 5 vezes 3? Certo? E via se a GPT falava 15 ou falava qualquer outra asneira, certo? Nas versões iniciais, e ficava aumentando os números de dígitos de um e de outro. Né? Então, no começo nas primeiras GPTs, nossa, ele errava demais. Ele só acertava quando tinha um dígito ali, 2 dígitos, mas ele errava muito. Né? E daí, quando ele foi evoluindo, certo? O que aconteceu? Ele foi aumentando demais a acurácia. Hoje é muito fácil. Mas ainda assim, eles olham que quando você está extrapolando 100 dígitos, certo? Quando você está extrapolando 100 dígitos dos 2 números, você está errando demais ainda. Por quê? Porque a IA, ela decora respostas. Ela decorou que o 3 vezes 5 é 15. Ela não tem inteligência, entendeu? O povo acha que ela tem inteligência, mas não é. Sabe? Ela não funciona assim. Uma rede neural, para quem trabalha com isso, não funciona assim, tá? Então, ela decorou as respostas, porque ela viu infinitos conteúdos, infinitos livros, com as mesmas contas, e daí ele decorou a resposta, certo? Então, a IA de lógica, né? Essa IA não é lógica, mas ela é muito boa qualitativamente, né? Para passar um conteúdo, hoje eu uso direto, tá? Quando é para avaliar um site, por exemplo, até fazer avaliações, ela consegue fazer avaliações simples ali, né? Consegue fazer coisas legais, né? E daí, por isso que o que acontece? Para análise de dados, mas o que vai acontecer? Na análise de dados, estão desenvolvendo, certo? O mercado está desenvolvendo várias, agora, IAs que eles vão combinar essas IAs. Então, vai combinar, por exemplo, o conhecimento qualitativo do ChatGPT, certo? Mais outra IA que vai analisar quantitativamente, sabe? De uma forma lógica, certo? E uma conversa com outra, que são os agentes, certo? Então, você, por exemplo, a Ninja está desenvolvendo uma, certo? Tem certeza que outras empresas estão desenvolvendo outras, né? Que justamente fazem isso, para você passar, para ele conseguir analisar, passar por todos os seus indicadores do seu site, por exemplo, né? E identificar primeiro identificar esses gaps que a gente está falando aqui, por exemplo, e usar linguagens como usar IAs como o ChatGPT para dar o qualitativo, certo? Então, isso é uma tendência, tá? Então, a evolução agora das IAs estão sendo utilizar essas ferramentas, esses GPTs, mais outras IAs que tem várias no mercado, tá? E outros modelos estatísticos para combinar e gerar o resultado, tá? E a minha visão é que, assim, em alguns anos, tá? A IA vai começar a falar, vai ter uma proliferação dessas soluções que vão começar a falar, olha, por que você não olha esse indicador aqui? Porque ele caiu, porque provavelmente você estava com um problema de estoque, e facilitar essa análise, né? Muito bom. E acho que vai ser muito bom isso para o pequeno e médio cliente, médio e-commerce, tá? Porque um grande e-commerce, assim, é sabido que tem gente que é analítica e tem gente que não é analítica, certo? Verdade. Tem gente que tem um perfil e tem gente que não tem. Mas a gente sabe que em empresa grande você tem vários perfis lá e você vai contratar gente analítica. Isso é colocar um caminhão de dinheiro até para contratar essas pessoas para que elas façam análise. Então, o pequeno e médio e-commerce fica vendido, né? Então, por isso que soluções como a nossa, a gente busca trazer popularizar isso, certo? A gente busca trazer as soluções de uma forma escalável, certo? Para que não tenha uma competição desleal, tá? Então, eu só vejo com bons olhos para o pequeno e médio, tá? Muito bom. Ontem, até entrando um pouco assim nesse assunto de AI também, ontem a gente estava conversando com mais 2 empreendedores e me chamou muita atenção o que eles estavam falando. Eles estavam montando a empresa deles, uma empresa também de escala no digital, e todas as contratações que eles estão fazendo, eles estão olhando muito sobre o quanto o colaborador ali já está usando AI. Eu faço isso. Realmente, assim, eles falaram assim, eu não preciso mais, até uma pessoa no time de marketing, né? Eu não posso que meu gestor fique limitado porque ele não tem um criativo. Pô, ele vai pegar uma IA e ele vai criar um criativo, Exato, exatamente. Eu achei bastante interessante. A gente faz a mesma coisa. Quando a gente tem mesmo a gente tendo uma equipe mais técnica, por exemplo, a gente tem muito, a parte da nossa equipe, apesar de ela é pequena, só que ela é muito alto nível, tá? Porque a gente faz soluções escaláveis. Então, a gente tem muito programador muito bom. Legal. A gente tem cientista de dados, certo? Então, a gente busca esse perfil. E daí, o que acontece? Agora, com IA, por exemplo, facilita muito programação, por exemplo, que é um principal
forma de eu evoluir meu produto. O tempo, né? A IA consegue produzir, produzir uma facilidade muito grande, tá? Um trabalho melhor do que um júnior, tá? Ou até daqui uns plenos, até em comparação com alguns plenos, dependendo da atividade, sabe? A gente conseguiu agilizar demais, por exemplo, o processo de integrações, por exemplo. A gente tá, assim, é muito mais fácil. Antigamente demoraria 2 semanas para fazer um processo com um programador, certo? Agora, assim, em 2 dias a gente consegue, sabe? Legal. Então, acho que isso é essencial, tá? E eu acho que para o e-commerce no dia a dia tem que olhar muito para isso, sabe? Olha, os e-commerce estão implementando IA para tudo, certo? Para criar criativo, certo? Para aplicar soluções, né, de chat, por exemplo, né, para ajudar o cliente ali até vender. Tem IA, tem muitas IAs aí. Só que daí o que acontece? Tem muita gente que não está querendo adquirir esse conhecimento ou não está adquirindo na velocidade tão rápida quanto precisa. Então, acho que, para quem está contratando, acho que é importante, é muito importante. E essa provocação também, né, para todo mundo, assim, realmente investir um tempo, né? Em realmente, assim, conseguir porque entender não é mais, algo que você né? aprende do nada. Assim, é algo difícil, Eu, por exemplo, assim, o que eles chamam de prompt engineering, né? Que é você saber como dialogar com a IA. É o que eu dou exemplo para uma pessoa que não entende isso, que eu falo... Que eu escuto as pessoas falando, nossa, eu não gosto da IA e não funciona para mim. Não, você não sabe, né, conduzir. É igual a pesquisa do Google. Quando a pesquisa do Google nasceu, todo mundo fazia a pergunta inteira pro Google. Como eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui? Daí o pessoal começou a aprender que fala assim, quando você vai pesquisar no Google, você só pesquisa aí, eu quero saber isso, certo? Eu quero fazer atualização do Windows. Só isso. 2 palavras, sem nexo, sem nada. O Google entrega melhor, certo? Então, a IA também tem outra forma de se comunicar, certo? Agora está voltando ao contrário. Agora tem contexto. Você tem que dar contexto para ela, você tem que saber como dialogar com ela, certo? E isso para as IAs de LLM ainda. A gente está falando de outras IAs ainda, de outras soluções. Certo? E vai ter muitas. O que está mais tendo agora é soluções de IA. Todas elas estão testando no mercado. Nenhuma delas tem mais de 1 ano. Então, esse é o legal, né? Mas assim, você fica meio incerto, né? Eu vou colocar isso. Nossa, é novo isso aqui. Será que dá certo mesmo? Nunca vi ninguém usar, né? Mas acho que essa curiosidade tem que ter, tá? Perfeito. Acho que essa curiosidade a gente tem que ter. No começo eu tinha um receio também, sabe? Nossa, ainda mais eu que gosto de trabalho intelectual, nossa, IA vai acabar com o trabalho de todo mundo, vai ficar um mundo chato, né? Vai ficar um mundo... Né? O povo não pensa mais, né? Não vamos pensar mais, né? Mas hoje eu penso o seguinte, eu consigo entregar mais, Verdade. eu consigo entregar mais um trabalho operacional, sabe? E eu consigo focar mais em coisas que eu tenho capacidade, que eu consigo entregar muito melhor que a IA, sabe? Acho que essa é a vantagem, né? Legal. E hoje, é muito legal você tá trazendo essa questão da necessidade, né, de se utilizar a AI até para se manter competitivo, né, no que você faz. E a gente tem percebido, né, amor? A gente já tinha ali começado a usar um chat GPT, só que a gente começou a formar um time novo recentemente com o pessoal ali mais novo, né, e mais tech e tal. E a gente vê que eles utilizam para absolutamente tudo. Imagino. Tudo, assim. Tem hora que até me incomoda, sabe? Tem hora que tem que incomodar mesmo. Que eu falo assim, poxa, eu acho que a gente tinha que estar usando a nossa cabeça isso aqui. Assim, sabe? Para trazer uma solução nossa. Mas quando é júnior. Quando o cara é júnior, por exemplo, ele tem que aprender, né? Ele tem que aprender. Então, como é que você vai falar? Hoje nas faculdades e tudo mais, o pessoal está fazendo todo o trabalho em GPT. Só que assim, você tem que aprender, porque... E daí, você tem que saber... Eu peço para IA coisas que eu sei fazer muito melhor que ela. Legal. Se eu tenho que fazer uma query de banco de dados, por exemplo, eu sei fazer. Eu sei que vai demorar. Eu sei que se eu pedir para ela, vai ser mais rápido. Ela vai entregar em alguns segundos ali para eu fazer eu levo mais tempo fazendo um prompt do que ela respondendo. Mas eu sei que demorar mais tempo para eu fazer mas eu sei fazer, sabe? Eu sei analisar também quando ela faz errado. Aí ela alucina ainda. Que certo? É o seu senso crítico, por saber, crítico. Né? Então, acho que as pessoas têm que ponderar e não usar IA, tem que usar IA em certos casos, concordo com você. Eu acho que tem que desenvolver, sabe? Tem que fazer essa... Imagina se a pessoa, por exemplo, um designer, por exemplo, hoje em dia IA está desenvolvendo vídeo, está desenvolvendo imagem, certo? Imagina se a pessoa... Imagina depois, como é que vai ser, né? Como é que vai ser do mundo agora, depois que essa pessoa...
se ela não fizer ali, como é que ela vai ter o senso crítico e saber como funciona, certo? Perfeito. Então, acho que tem momentos para utilizar. Eu acho que é bem preocupante. Inclusive, com a minha equipe, eu vou dialogando para saber quais são os momentos que tem que usar e quais momentos não tem que usar. Né? E quais você usa hoje, assim, no teu dia a dia para manter sua produtividade ou para, às vezes, entregar mais do que... O que você costuma usar de AI no dia a dia? Eu uso, o ChatGPT eu uso direto, tá? Uso o Claude também, que é um concorrente, né? Como o ChatGPT, focado para programação e matemática. Tá? Então, para programação, ele tem um resultado melhor. Então, a gente usa ele, tá? A gente até fez um bot, dado que a gente é meio programador, todo mundo é programador, né? Então, a gente faz soluções internas, né? Então, a gente, por exemplo, usou ferramentas de workflow para usar o nosso bot para poder tirar dúvidas internas da equipe. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um processo de abertura de chamado e acompanhamento, certo? O que eu fiz? Eu peguei a gente criou uma documentação extensa, mas extensa mesmo, tá? Milhares e milhares de palavras, nem sei, não contém, tá? Mas um documento TXT, certo? Explicando tudo da solução, tá? Explicando, funciona assim, assim, assado, tá? Colocando melhores casos, piores casos, o que acontece, o que tem que ser feito em cada caso comum, certo? Coloco isso na IA, tá? Como um agente. Certo? Daí tem que ser aquela versão paga do GPT, enfim, do Cloud, que você coloca um agente, você tem que saber usar por API. Daí o que eu faço? Coloquei um chat para responder para a equipe, certo? Daí a equipe pega os direcionamentos que tem naquele chamado, passa para a IA e fala assim, o que eu devo fazer aqui? Certo? Qual que é essas recomendações? E ele consegue, como ele tem memória muito melhor, não dá para competir, ele consegue até lembrar, olha, esse cliente aqui, você colocou um histórico aqui, nesse documento enorme, que há 13 meses atrás você fez uma melhoria aqui, então deve ter impactado. Então, legal. Estuda isso. Fala, nossa, legal. Como é que eu ia lembrar isso? Nem lembrei. E eu fiz, entendeu? Às vezes, né? Então, acho que são soluções que você vai... Acho que é a criatividade agora que é o limitador, sabe? A criatividade, que assim, você tem que pensar, já vi marcas usando para coisas mais legais possíveis, assim, sabe? Para fazer imagem de produto que nem existe, sabe? Para testar a venda, certo? Nossa, tem uma quantidade absurda de aplicações. Eu acho que a questão é que você tem que ter algumas pessoas na sua empresa, em cada empresa, que tem essa capacidade, tem um pouco esse viés técnico, seja criativa. Fala, olha, vai, busca aqui, busca. Tem até, as grandes empresas têm até áreas fazendo isso, né? Vão passando por tudo, né? Da operação, da venda, da marketing, e vai assim, o que a gente pode aplicar aqui, né? Então, eu acho que vai da criatividade, tá? Então, uso diversas, tá? A gente tem um monte de bot interno, por exemplo, para ficar fazendo mais... escrever código. A gente tem escrita de código, a gente tem plugins lá que você tem. Daí entra soluções, né? Então, a gente usa... Esqueci o nome da solução que a gente usa, mas é free, sabe? Você conecta com o VS Code, né? E ela consegue ler todo o seu projeto, certo? E você consegue pedir para ela, faça um projeto, assim, faz um novo aplicativo disso, certo? Faz o mesmo modelo daqueles outros. Ele vai pedindo a permissão, assim, quer acessar esse arquivo? Posso passar esse arquivo aqui? Ele passa um prompt absurdo para o GPT. Depois o GPT retorna, ou o GPT ou qualquer outro, né? Que a gente conectar. Legal. Daí as conversas, uma conversa só pode custar $10, né? Às vezes, né? Porque, assim, ele manda grandes quantidades mesmo, sabe? Grandes quantidades, muitas linhas, tá? Mas, no final das contas, assim, o que vai é a criatividade, tá? E, Matheus, queria puxar também aqui um gancho de resultados, né? Você trouxe um pouco aqui no histórico dessas tomadas de decisões e também como a Aprendi pode ajudar até nessa gestão de estoque, né? Você vai preparar ali uma campanha, um planejamento, se tiver ruptura de estoque, acabou com a sua campanha. Desses clientes, alguns cases que você tem no e-commerce, se puder compartilhar alguns que já estão com a Aprendi, né, há mais tempo, inclusive a gente, né? Eu citei aqui o quanto a gente usa para essa tomada de decisão e até para ajudar a direcionar ali os nossos sócios e o nosso time também de performance, a realmente investir correto, investir mais. Quais são alguns cases que você tem dentro do e-commerce com a Aprendi? Legal. Por exemplo, tem uma empresa fitness que está um tempão com a gente já. Tá? Eu não vou falar o nome dos clientes, que eu não sei quem que a gente pode falar, o que a gente pode falar, e como informação... Mas o ramo é legal. Fitness, isso. E daí o que ele fez? Ele focou, ele é industrial, ele vende um produto muito bom, né? Tá? Tem uma conversão legal, não é barato, e só que daí que ele falou, nossa,
deixa eu fazer um produto que seja otimizado de custo, né? Ou seja, maxifica um produto que aquele que você vai fazer de entrada, certo? Aquele produto que você vai fazer que tem uma qualidade, um custo-benefício muito bom, certo? Então ele fez uma categoria nova desse produto, certo? Focou, criou ali, certo? Criou essa aí, criou campanhas específicas para isso, tá? E daí ele começou, ele focou ele começou a utilizar a Planti para acompanhar os resultados acompanhar o resultado e apurar exatamente a resultado daquela categoria, certo? Então ele conseguiu um resultado bem legal, ele conseguiu, acho que 30% de aumento de receita mensal, sabe? Em poucos meses, assim, em 6 meses que ele lançou, sabe? E daí a gente viu, o resultado foi por causa dessa categoria nova, né? Foi por ela, né? As outras mantiveram, né? Então é uma coisa bem legal que a gente faz, sabe? Acho que outro case, por exemplo, acho que tem o case do estoque que eu falei para você, tem case tem case de lifetime value também, que eu acho que um cliente ele aumentou ali em 40% a receita dele só de fazer ações simples de lifetime value. Então ele começou a perceber que o lifetime dele não estava legal, né? Porque ele não fazia nada em relação a isso. Ele fazia um produto legal, certo? Ele fazia, né? Fazia um produto bem bacana, só que ele não criava incentivo nenhum. E é moda, era outro de moda, tá? Esse não era fitness, não, era outro. E o que ele começou a fazer? Começou a fazer campanhas para esses clientes, para clientes que estão voltar a recomprar, sabe? Olha, eu te dou um cupomzinho aqui, ó, acho que era 20%, se não me engano, né? Para esse cliente, depois de 3, 4 meses, ele voltar a comprar, certo? Se voltar agora, você compra isso aqui. O resultado foi muito bom, assim, ele vendeu demais, sabe? Ele vendeu, assim, é bem legal isso, porque assim, você vai pegando esses cases aqui, ele pega, cada um tem o seu problemática, certo? Tem algumas vezes o problema é custo, outras vezes o problema é você aumentar a receita. Né? Outros vendem não tem recorrência, né? Tem cliente que nosso que, por exemplo, tem histórias triste no começo, porque ele tá achando que tá indo bem, só que no geral a empresa está lucrando, mas daí a gente foi fazer análise de lucratividade de produto a produto e identificou que tinha uma categoria, umas 2 categorias lá de 15%, falta de 15% dos produtos dele, tá? Mas correspondia a 60% da venda do e-commerce. E ele estava perdendo dinheiro, certo? Perdendo dinheiro naquilo lá. Porque não conseguia perceber. Ele não conseguia perceber. É fácil, porque é muito fácil. Muito gestor analisa pela média. Né? Você tem o total. Né? Tem o custo de aquisição, você tem o valor total, mas você tem que olhar para o detalhe. É o detalhe que gera ação, sabe? Essas questões. Tá? E tem história todo dia. Assim. Tem cliente, por exemplo, que do nada ele começou a perder, acho que era 40% da venda dele de uma semana para outra, certo? Diária. E daí lançou o alerta para ele, porque a Planti tem alertas, ele configurou alertas e daí ele viu que estava perdendo, falou, o que está acontecendo aqui? Olhei lá rapidamente, ajudei ele e falei, olha aqui, ó, problema no meio de pagamento. Tá vendo? A conversão justamente dessa etapa aqui caiu para praticamente 0 e foi no meio de pagamento tal. Né? Não vou falar qual que é. Mas daí ele foi lá ver, tinha um bug. Tá? Tava acabando tudo. Então, por isso que assim, é muito importante você ficar olhando no dia a dia, sabe? E ter esses alertas, por exemplo, né? Porque ninguém vai ficar olhando todas as métricas todo dia, né? Para você poder analisar isso. Aí podia virar um problema gigantesco. E a gente vê que acontece que perde controle de campanhas, sabe? Você cria uma campanha, alguém faz um ajuste na campanha, principalmente quando é agência, né? E uma pessoa da equipe fez, mas fez um ajuste errado, daí você vai ver, o valor começa a disparar lá, certo? Daí, por isso que a gente faz, tem indicadores que é o modelo preditivo, né? Que a gente prevê quanto que vai ter aquele investimento daquela campanha. Ele fala assim, olha, continuar do jeito que está aqui, você vai estourar o seu orçamento. Né? E daí, o que acontece, é muito comum as pessoas identificarem esse problema depois que acontecer. Então, depois que fechou um mês, ele fala, nossa senhora. Aconteceu diversas vezes. Aconteceu comigo em empresas que quando eu não trabalhava em e-commerce antes, mas eu trabalhava direto com performance. Né? Eu via rombos com grandes empresas, eram rombos astronômicos, de R$200 mil acima do orçamento, sabe, naquele mês. Por quê? Sabe? Aí você vê alguém fez alguma coisa errada lá, sabe? Legal. Então, passando, né? Ou você investe numa campanha que daí não está gerando resultado nenhum, certo? Daí, campanha
uma campanha de remarketing mal configurada, que está mandando para um link quebrado, sabe? Então é isso, acho que cada case nosso, assim, a gente fica mapeando e comunica para os clientes até para criar até uns documentos, até para mandar para os clientes, até para mostrar que porque o exemplo, um caso de um se aplica ao outro, sabe? Total. Isso que é o legal, sabe? Acho que é criar essa forma de fazer uma comunidade, sabe? Porque a gente está no mesmo barco, sabe? A gente está no mesmo barco. Acho que essa é a questão, tá? O inimigo do e-commerce pequeno é nós mesmos aqui, talvez seja grandes e-commerces que estão querendo, estão com a ambição de engolir tudo, certo? Então, eu acho que a gente não pode ficar competindo, na verdade, um tem que ensinar o outro, sabe? Total. Ô, Matheus, e me fala uma coisa. Para quem, eu acho que ficou muito claro, né? Quem chegou até aqui já entendeu que precisa ter uma ferramenta para te trazer esses números, para você ter mais clareza, né? Agora, existem algumas outras ferramentas no mercado, né, que também ajudam a fazer essa gestão de números e tal. Qual que é o principal ou principais diferenciais da Plendi para os, entre aspas, aí, concorrentes do mercado hoje? Acho que uma das principais vantagens é a customização, tá? Porque se você escolher uma solução de mercado que faça algo como nós, ou se depender de soluções, por exemplo, dos próprios dashboards das plataformas de e-commerce, dos próprios Google Analytics, a questão é que a gente tem você pode fazer o que você quiser lá. Tá? A gente disponibiliza 150 indicadores lá e o cliente pode fazer do jeito que ele quiser. Funciona como se fosse um Power BI, tá? Como Looker. Só que a vantagem é que você não precisa se preocupar em como trazer os dados, fazer ele ficar automatizado, como trazer o dado, como calcular o KPI, sabe? A gente faz um negócio muito simples, tá? Justamente para o usuário final, para o gestor fazer essa alteração. Tanto é que o Lucas lá, ele fez muitos relatórios lá. Então, e o que a gente vê, assim, como cada cliente tem um problema, certo? É difícil colocar tudo num layout só e falar assim, olha, esse aqui é o modelo ideal. É verdade. Entendi. Olha, Deu para quem, né? Deu para quem? Deu para quem? Se for um gestor de marketing lá, assim, ele quer ver lá, ele quer ver análise de operação. Às vezes é importante para ele, às vezes não, certo? Mas depende, né? Qual que é o cada um tem o seu problema. Além do tipo da pessoa, cada um tem a sua problemática. Cada cliente vai, como eu falei para vocês, tem que... O que eu estou buscando agora? Aumentar a eficiência do meu e-commerce, que está vendendo bastante, eu tenho que aumentar a eficiência dele porque eu estou perdendo dinheiro, ou eu estou eficiente, só que eu tenho que aumentar ele, eu tenho que exponencializar ele, certo? Então, assim, são análises totalmente diferentes. Então, isso que é o mais legal nosso, que você pode customizar do jeito que você quiser, tá? Perfeito. Também, assim, a facilidade de usar a Plendi é muito fácil, tá? Porque, assim, você consegue criar uma conta online lá, sabe? Você consegue montar uma conta online, você faz integrações, certo? Você faz esse processo, né? Obviamente que a gente recomenda sempre que participe dos treinamentos que a gente dá, né? Legal. Isso é importante. Nem todo mundo quer participar, mas a gente gosta. Tem gente que não quer saber da gente, fala, não, eu já entendi o que vocês fazem. A gente já pode até dar aula da plantilha, mas a gente gosta de trocar essas ideias e ensinar, sabe? Que então, legal. isso é um diferencial muito grande, assim, e assim, a gente tem uma flexibilidade muito grande com as integrações, a gente integra com muita plataforma de e-commerce, tá? Integra com as principais todas, tá? Todas, tá? A gente se integra com a Nuvem Shopping, vocês... Sim, faz tempo, a gente é parceiro deles, inclusive. Ah, é? Legal, a gente é parceiro deles, parceiro da VTEX, tá? A gente é parceiro de várias, tá? Legal. A gente tá na loja do aplicativo deles, inclusive. Então, quando algumas aplicações... A maior parte das aplicações a gente tenta estar na loja de aplicativos, né? Então a gente faz a parceria, fala com a equipe de produtos lá, daí você vai ver a gente está lá dentro, sabe? Então isso aqui que a gente busca muito, sabe? Então plataforma de e-commerce a gente tem, assim... Legal. E aproveitando, né? A gente sempre traz aqui algumas dicas, né? De algumas ferramentas. Hoje a gente, né, trouxe aqui uma baita de uma dica, assim, trazendo para o conhecimento de vocês essa ferramenta, né, que é tão importante para a gestão de vocês que jogam um jogo do e-commerce aí de performance, e a Plendi, né, é uma das ferramentas que a gente usa, porque o que eu gosto de trazer? O pessoal pergunta, poxa, Dom, quais ferramentas vocês usam?
né? Porque no final das contas, acredite ou não, ainda tem gente que acha que para você vender no e-commerce basta você criar um site, subir um produto. Um anúncio. Por mais engraçado que seja, acontece demais, né? E tem toda uma engenharia por trás, né? Uma engrenagem com várias partes diferentes que tem que estar conectada ali de maneira sinérgica, tá? Para você ter um resultado positivo ali. Você falou Multifatorial. Multifatorial, gostei. Então você tem que ter a ferramenta certa para cada área, né? E para cada parte ali da estrutura. O que eu gosto de trazer aqui? Eu não sou dono da verdade, tá? E existem muitas ferramentas boas no mercado. O que eu trago é o que a gente usa nas nossas marcas, né? Como a Carol comentou, nós e mais 2 sócios aqui juntos são 14 marcas, né? Que já faturaram mais de 800 milhões. Então, assim, a gente já passou por muita coisa, já experimentou muita coisa, já testou muita coisa. E a gente chegou nas que a gente entende que melhor nos atende. Tá? Então, são essas ferramentas que a gente traz aqui para vocês. Uma delas é a Plendi, né? De plataforma, de site, atualmente a gente gosta da Shopify, né? É o que a gente usa nas nossas ferramentas, nas nossas empresas. De checkout, a gente utiliza o checkout da Yamp, né? Que é um checkout que a gente gosta. Ele é um checkout intuitivo, também é customizável, ele tem uma estrutura de recuperação de carrinho automática e ele foi muito importante para a nossa taxa de conversão, tá? Para a gente chegar na taxa que a gente tem hoje. Você falou de gateway de pagamento, a gente já escutou, já recebeu vários clientes ali nas mentorias que já tiveram problema de muito bloqueio, de trava dinheiro e antifraude e tal. E, poxa, com a App Max que a gente utiliza hoje, a gente fica aqui entre 98%, 99% e 100% de aprovação de taxa de compra de cartão de crédito. Tá? Então, assim, é muito significativo isso. Você tem que olhar... Às vezes você está olhando só para a taxa de transação e você fala, essa aqui é mais cara, essa é mais barata. Análise amadora. Tá? Você tem que olhar mais a fundo um pouco o que mais que esse gateway te entrega, tá? Para você poder tomar uma boa decisão. Além disso, é importante você ter uma ferramenta de pós-venda, né? Pós-venda hoje, ele impacta diretamente o teu número final, seu faturamento, o seu LTV, tá? A fidelização de cliente, e a gente utiliza uma ferramenta chamada Zop. É importante também você ter uma ferramenta para fazer a gestão de influenciadores, né, amor? A gente incentiva muito, né, os donos de marca a trabalharem com influenciadores para ajudar a escalar a sua marca, para humanizar a sua marca, né? E na medida que você escala, você precisa de uma quantidade cada vez maior, né, de influenciadores, de micro-influenciadores. E é importante você ter alguma ferramenta para fazer essa gestão. E, assim, das que a gente testou, a gente encontrou uma recentemente que a gente gostou muito, que a gente está utilizando, que chama Pileia, né? Faz pouco tempo que vocês estão ouvindo a gente falar dela. E também para um e-commerce, principalmente aqui no Brasil, você tem que ter um bom operador logístico. Né? A logística que você usa, tanto falando de frete, né? A nível de prazo de entrega e de custo, você tem que ser competitivo, e hoje a gente utiliza a Stoca, tá? Tanto na Bizu quanto na Denavita também. E puxando 2 dicas também para vocês, traqueamento, né? A gente sempre fala assim do quanto a gente precisa hoje investir para o e-commerce crescer. E existe uma plataforma de traqueamento, a gente gosta muito da Solomon, né? Os meninos também são gênios assim do ITA que desenvolveram. E ela nos dá toda a jornada de consumo, não somente entender ali qual é o anúncio ou qual é o influenciador que está trazendo a conversão, mas quais campanhas também tiveram impacto em toda a jornada desde a primeira vez que o cliente viu o seu produto. E a gente também vem fazendo uma estratégia de crescimento no orgânico com o SEO. SEO é um trabalho que a gente sabe que ele leva ali, em média, né, 6 meses, é um trabalho de médio a longo prazo, até 2 anos, para que você veja resultado, só que é um crescimento da tua base orgânica. Então, é muito importante que você faça isso em paralelo com a sua construção de performance e investimento. Boa. Todas as plataformas, tá? Link na descrição, inclusive da Plendi, e são plataformas validadas que realmente a gente utiliza nos nossos e-commerces e vê resultados, e por isso traz aqui para vocês. Boa. Matheus, o que você acredita
a gente falou muito das funcionalidades, o que a ferramenta faz, quem que ela ajuda, como que ela ajuda. Agora trazendo assim, falando de empreendedorismo, o que você acredita que foi importante, assim, o principal motivo que fez com que você tivesse assim esse crescimento, esse sucesso com a Plendi? Principal motivo? Olha, é um problema multifatorial. Não, mas eu vou falar no principal, tá? Não dá pra usar essa toda hora. Não. Multifatorial é o e-commerce. Mesmo sendo multifatorial, tudo tem um 80-20, tem o mais importante. Vou falar, acho que o mais importante aqui é, primeiro, ter paixão que você quer fazer, tá? Senão é um desafio muito grande, inclusive fazer uma coisa nova, tá? Porque parece que, como quase ninguém fez, né? Ninguém fez, ou você vê, só tem solução internacional fazendo, fala, nossa, deve custar um caminhão de dinheiro, isso aqui nem eu vou fazer, sabe? Acho que você tem que ter uma paixão e acreditar em você mesmo, sabe? Acho que é o mais importante. Senão você não vai conseguir. É um desafio muito grande, tá? Você tem que juntar as pessoas certas, sabe? Que você não vai fazer sozinho, sabe? Acho que é o mais importante é você pensar, não é só eu, sabe? É todo mundo, todo um ecossistema dentro da minha empresa e fora também, sabe? Então, acho que é o mais importante. Você sozinho não vai conseguir resolver, tá? Você acha que você consegue fazer algoritmo, você consegue... Tá, mas não é só isso que precisa fazer, certo? Você precisa de gente interessante, gente que tem muito a agregar, sabe? Que seja muito boa, muito competente, tá? E que esteja disposta a trabalhar com você e começar, assim, entrar com você e continuar, tá? Acho que é o mais importante, porque startup sempre tem idas e vindas, né? É difícil, né? Você tem desafios, né? Hoje tudo é incerto, hoje tem o que a gente vai fazer, certo? Mas assim, se tiver uma equipe excepcional e um ecossistema legal, certo? Então, isso você consegue sobreviver, né? E também acho que o terceiro ponto é excelência. Acho que buscar excelência. A gente coloca na cultura nossa de excelência, tá? A gente busca ativamente ser excelente em tudo, tá? Eu sei que às vezes a gente tem que ser mais um... A gente tem que entregar rápido, certo? Então, a gente pode, às vezes, perder... O que a gente tem que fazer? Pensar em excelência, sabe? Sempre buscar, sabe? Não dá pra... A gente teve a tentação de virar uma consultoria, tá? Porque no passado, tá? Porque na consultoria eu conseguiria... A gente fez isso. A gente também. A gente teve a tentação e a gente fez. Daí assim, a tentação... E aí a gente desistiu depois. Difícil, porque difícil de falar não, porque... Imagina, se eu pegasse a minha solução, ao invés de eu fazer uma solução escalável, que é muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais tecnologia, certo? E o ganho é mais longo, certo? Eu poderia ter focado em alguns clientes maiores, feito uma solução ali e crescendo ali com FIIs muito maiores para poucos clientes. E alta customização, mas eu falei assim, eu trabalhei com consultoria a vida inteira, certo? Eu sei como funciona, certo? Eu sei que dá dinheiro, mas eu tenho que ter um foco, e meu foco para mim é 880, né? Eu quero ter escala, eu quero fazer uma solução inovadora, eu quero mirar para a qualidade de soluções que tem não só no mercado nacional, mas internacional, sabe? Acho que esse é o objetivo, sabe? E acho que é o que você tem que passar não só para você, né, mas para a sua equipe, né, para todo conjunto, sabe? Acho que os principais motivos aí, sabe? Legal. Muito bom. Tá bom? Queremos te agradecer pela entrega, pelo nível de contribuição. Mais uma vez, reforçar para todo mundo aqui compartilhar muito esse episódio, não deixar de curtir, que nos ajuda também para que chegue esse conteúdo de valor para mais e mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, link na descrição da Plendi aqui para vocês também. Para quem quiser achar, a gente vai deixar o link, né? Mas para quem quiser mais informações ali sobre a Plendi, eu não sei se você também costuma compartilhar algum tipo de conteúdo e tal, aonde que o pessoal pode achar mais informações. A gente tem, posso colocar no link nosso site, nossas redes sociais, tá? Eu recomendo, assim, faça uma conta, sabe? Faz uma conta sem pretensão lá, conversa com a nossa equipe comercial, tá? Para explicar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, sabe? Porque eu acho que tem uma coisa, assim, que tem que aproveitar que não só a gente tem uma solução escalável, né? Mas é que tem muito know-how, a gente quer compartilhar isso, certo? Acho que é o nosso principal ponto forte, tá? Legal. E a gente está construindo uma série, vai
vai começar agora, inclusive agora vou começar a fazer aulas para todos os nossos clientes, porque eu vejo que o nosso cliente é um aluno também, certo? Total. Então, por exemplo, o primeiro módulo vai ser LTV agora, vai sair nesse próxima semana. Genial. Então, assim, começar a ensinar, porque tem gente que você olha para os indicadores lá e sem falar com ninguém, se você não pegar, fazer expandir, não falar com ninguém, olhar, tem 150 indicadores, o que eu faço com aquilo, certo? O que eu faço? Então, você precisa ter... às vezes, a pessoa é analítica, às vezes ela sabe o que fazer, mas às vezes não sabe, ela tem que aprender. Eu acho que data-driven é isso, sabe? Você pegar e aprender aos poucos, né? E você ficar expert nisso, sabe? Acho que tá bom? Perfeito, então legal. Às vezes você pode até chamar o Lucas aí para dar uma contribuição nessa aula aí, né? Eu penso nisso, sim, com certeza, exatamente. Bom, obrigado, pessoal aí de casa. Espero que tenham tirado bons insights, tá? Testa, tá, essa ferramenta. Vocês vão perceber o quanto vocês vão conseguir melhorar o resultado, né? A performance de vocês ali. E compartilha com o maior número de pessoas que vocês puderem, né? Para a gente ajudar aí mais e mais donos de marcas. Esse foi Matheus Souza, sócio fundador da Plendi no Made in Brasil. Aê. Obrigado.